Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E hoje, dia de reflexão livre, da gente refletir sobre algum assunto, alguma coisinha que faz com que a gente pense de maneira diferente ou sobre alguma situação. Eu gostaria de falar do Homo habilis, do Homo erectus e do Homo sapiens. Veja bem, o propósito desse vídeo é óbvio, não é dar aula ou falar então do processo evolutivo e das suas especificações e características, pelo amor de Deus, tanto que eu vou usar de forma muito rasa esses termos do Homo habilis, do Homo erectus, só vou citá-los na verdade para fazer com que a gente chegue no Homo sapiens. O Homo sapiens, não vou ficar entrando em especificações das características evolutivas, o Homo sapiens sapiens e assim por diante, mas é só porque eu quero usar o quê? A razão. Quando nós nos distinguimos de todos os outros animais, foi quando a gente então desenvolveu a nossa capacidade racional. Foi quando a gente desenvolveu este grande poder, que é a capacidade racional. Então a gente consegue agora pensar, e a partir dessa capacidade racional é que aí então a gente desenvolve também a capacidade da linguagem, a capacidade de desenvolver cultura, enfim. Por que eu estou dizendo isso? E aí eu caio dentro agora de uma área tão específica da pré-história, por exemplo, e de uma área tão abrangente, e eu caio agora nos quadrinhos, e eu vou para o Homem-Aranha, em que Peter Parker está conversando com o seu tio, o Ben Parker, e o tio do Peter Parker, o Ben Parker, diz uma frase fantástica: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então por isso que eu falei que eu só estava usando uma mera citação. Do Homo habilis, o Homo erectus, chegamos ao Homo sapiens, desenvolvemos a capacidade racional, este grande poder da razão, porém com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, assim como você sabe que os super-heróis, já que eu estou também, para fazer e chegar no raciocínio que eu quero chegar, eu estou fazendo esse tecido desde coisas muito estudiosas até passando pelos quadrinhos. Então você sabe que os super-heróis, eles com grandes poderes vêm também grandes fardos. Ou seja, é o ônus e o bônus. É o bônus, na verdade, e o ônus traz sempre alguma coisa. São os prós e os contras. Então, os super-heróis, por vezes, eles são fadados, apesar de toda a força, apesar de toda a sua capacidade, eles são fadados a uma vida muito reclusa. Então, apesar de serem conhecidos mundialmente, eles têm que viver numa vida muito reclusa, até para poupar aqueles que eles amam. Por exemplo, Superman com Lois Lane. Então, nós com grandes poderes, ou seja, com essa capacidade racional, nós também, que esse é o nosso bônus, esse é o nosso grande poder, vem as grandes responsabilidades, ou seja, vem também o seu ônus. Ou seja, diferente de todos os outros animais, nós, seres humanos, seres racionais, nós temos que fazer escolhas. A gente tem que escolher. Então, esse grande poder traz as grandes responsabilidades. Eu respondo pelos meus atos e eu escolho. E é isso que por vezes eu vejo que as pessoas não querem. É isso que as pessoas não querem fazer. As pessoas não querem escolher. As pessoas não querem mais decidir-se. Não. Esta é uma das responsabilidades da nossa característica racional e também do nosso livre-arbítrio.
por vezes é muito mais fácil nos considerarmos o produto ou o reflexo das escolhas dos outros. É claro que as escolhas dos outros recaem sobre nós. Porém, a hora que elas recaem sobre nós, nós somos chamados também a ter uma postura, a fazermos então uma escolha diante dos reflexos que recebemos da escolha do outro. Então agora eu tenho que escolher, eu vou me fazer, eu serei a vítima ou eu me posicionarei diante disso que é resultado da escolha que o outro fez e que recaiu agora sobre mim. Então eu me posiciono diante disso e qual é o caminho que eu escolho seguir de hoje em diante? Eu vou ser a vítima sofredora, aquele que vai sempre então se lamentar, ou aquele que vai ficar então aqui olhando para o reflexo dessa situação, ou essa situação traumática, ou esse obstáculo, e vou ficar perguntando por que isso teve que acontecer comigo, por que a pessoa teve que agir assim comigo, por que eu tenho que passar por isso, eu vou ficar perguntando, ou eu simplesmente agora então encaro, ao invés de eu ficar questionando por que isso aconteceu, ou por que a pessoa fez o que fez, por que a pessoa agiu da maneira que agiu para comigo, não seria muito mais produtivo eu agora escolher como eu vou agir daqui para frente, para que eu me resgate, para que eu então me recupere, para que eu me reerga, para que eu me resgate. Porque por vezes as escolhas dos outros, quando recaem sobre nós, elas nos atordoam, nos deixam perdidos. A gente se perde. Então agora é necessário que eu escolha me reerguer, que eu escolha me recuperar, que eu escolha me resgatar. Estaremos sempre diante de escolhas. Nós não somos apenas e tão somente o resultado das escolhas dos outros. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Eles serão o resultado das escolhas deles. E eu serei o resultado das minhas escolhas. O outro escolheu fazer aquilo para comigo. Mas eu também escolho qual será a minha postura diante da escolha que ele teve para comigo. Tá me entendendo? Ele escolheu agir com desconsideração para comigo. Ele escolheu puxar o meu tapete. Ele escolheu me apunhalar pelas costas. Só que agora eu tenho e devo ter uma escolha diante da escolha que ele fez para comigo. É isso que por vezes eu vejo que as pessoas não fazem. É justamente, eu sempre acho, por exemplo, tem gente que diz assim, né? Ai, que bom que você me escolheu. Que bom que você escolheu. A pessoa não está dizendo nesses termos, entende? Não é que ela está dizendo assim, mas ela age como se ela estivesse dizendo assim. É como se ela dissesse, que bom que você me escolheu, porque você me escolhendo, então agora eu posso ser feliz. Olha, você me escolheu, mas eu também escolhi te escolher. Então, a felicidade não é porque você me escolheu. A felicidade é porque eu escolhi escolher você. Aí a gente percebe que as nossas escolhas é que nos moldam. São as nossas escolhas que vão nos colocando no nosso viver. Sim, é muito bacana quando a gente percebe que houve então uma reciprocidade. É isso que traz então uma sensação gostosa. Eu não sou feliz porque você me escolheu. Então a minha felicidade depende da sua escolha. Eu não sou feliz porque você me escolheu. Eu estou feliz porque a minha escolha, ou seja, eu escolho estar com você, ela é recíproca. Oh, que bom! Eu escolhi você e você escolheu a mim. Quando a gente entende isso, a gente percebe que eu fiz a minha escolha e que bom que houve reciprocidade. Se não houvesse, aí eu teria que ter uma nova escolha diante da falta de reciprocidade, ou seja, diante da não escolha do outro.
diante da escolha dele de não me escolher. Ai, meu Deus, quando a gente entender isso, a nossa vida fica mais leve. O viver fica muito mais gostoso. Eu não estou dizendo que nós não passaremos por tristeza. Quando você escolhe estar com alguém, mas a pessoa não escolheu você, não é legal. Não pense que é legal. Traz tristeza? Claro que traz. Porém, aí eu escolho qual vai ser a minha postura diante da escolha dele de não me escolher. Eu vou ficar, então, escolhendo esperar enquanto ele não me querer, até o dia em que ele vai me querer? Eu escolho ficar criando expectativas de que amanhã você vai me querer? Ou eu escolho seguir? Ou eu escolho, apesar de eu estar triste, porque eu gostaria que você tivesse me escolhido, mas você não me escolheu. A sua escolha foi por não me escolher. E isso, portanto, não me reduz. Então eu escolho seguir. Esta é a escolha que eu faço agora. Nós sempre estaremos diante das escolhas. O que eu vou escolher para mim no dia de hoje? Qual vai ser a minha decisão no dia de hoje? A gente precisa começar a deixar de ser refém das escolhas dos outros. Por vezes nos tornamos reféns das escolhas alheias, das decisões alheias, e não percebemos que estamos sendo um mero reflexo das decisões dos outros, ou por vezes queremos sempre que os outros decidam por nós. E eu não percebo que é necessário que eu decida, que eu escolha, porque é a minha vida. Qual é a decisão que eu vou tomar no dia de hoje por mim? Para que eu esteja bem, para que eu melhore, para que eu me recupere, para que eu me reerga. Isso vai nos trazendo, portanto, as nossas escolhas, as nossas decisões, a maneira como a gente vai se colocando nas situações. Isso vai nos trazendo amadurecimento, crescimento para a nossa vida. A gente vai tirando lições. Não nos esqueçamos. Amadurecer não é tomar decisões corretas sempre. Presta atenção. Amadurecer não é tomar decisões corretas sempre. Então quer dizer, quanta gente se cobrando, quanta gente se colocando para baixo, quanta gente desenvolvendo esse bendito desse perfeccionismo, essa mania de perfeccionismo. Aí as pessoas vão se julgando, vão se colocando, vão se auto-sabotando, elas vão se colocando cada vez numa posição inferior, vão se colocando uma sobrecarga, um sobrepeso em si mesmas, porque ela se obriga a sempre fazer as escolhas certas. Amadurecer não é tomar decisões corretas sempre. Amadurecer é saber lidar com as decisões tomadas, ainda que tenham sido as erradas. Repito, amadurecer é saber lidar com as decisões tomadas, mesmo que tenham sido decisões erradas. Ok, naquele momento eu decidi por aquilo porque eu acreditava que era o melhor. Hoje eu percebo que eu estava errado. Portanto, o que verdadeiramente importa é o meu posicionamento agora diante disso. Diante dessa decisão que eu tomei anteriormente. É saber lidar com as decisões tomadas. Como eu vou lidar com isso, mesmo que tenha sido uma decisão errada? Então agora eu escolho novamente, eu me decido novamente. Porque eu faço os reajustes que eu percebo que devem ser feitos. Você está vendo que tudo gira ao redor da nossa capacidade racional, que portanto nos trouxe esse grande poder, que é a capacidade de decidirmos, de escolhermos. Estaremos sempre diante, quando o caminho pelo qual nós percorremos, algumas vezes ele aparece com muita clareza e a gente sabe exatamente o que tem que ser feito.
Então, a gente não tem muita dúvida, aparece claramente o que a gente tem que fazer. Às vezes, o caminho também aparece muito claro, a gente sabe com muita clareza qual é a decisão que a gente tem que tomar, só que a gente não tem coragem para tomar. Ou seja, eu sei que eu deveria deixar essa pessoa porque essa pessoa não está acrescentando mais nada na minha vida. Pelo contrário, está me humilhando, está me subtraindo. Só que aí eu não tenho coragem para agir. Me falta coragem para agir. E aí eu tenho que questionar por que me falta coragem para agir. Por que me falta coragem para sair de uma situação ou de uma pessoa que não me acrescenta mais nada? Por que eu considero que eu sou dependente dessa pessoa? Então aí, quando eu vou fazendo todos esses questionamentos, eu chego, na verdade, nas causas dessa dependência. O que faz com que... Por que eu sou carente? Por que eu acredito que eu devo dar satisfação para a sociedade, então? Ou seja, todo mundo está com alguém e eu vou estar sozinho, eu vou ser o diferentão, eu vou ser o ET da família. Então eu preciso estar com alguém, às vezes porque tem gente que só vive para satisfazer as regras sociais. Entende? Então estar com alguém, ainda que aquela pessoa não me acrescente mais nada, é simplesmente para satisfazer os anseios sociais, as cobranças sociais. E aí eu percebo que por causa das cobranças sociais é que na verdade eu aceito qualquer tipo de situação na qual eu me encontro. Então aí a gente vai se questionando sobre tudo isso. A gente vai colocando em xeque tudo isso. Às vezes pode ser por causa de uma carência apenas e tão somente sua, e não porque você está devendo satisfações sociais, mas você quer que o outro venha preencher a sua carência, e você não percebeu que você tem que se preencher, que você tem que preencher as lacunas do seu eu, porque senão eu sempre vou querer que o outro preencha os espaços vazios dentro de mim. E por isso que eu acredito que se eu deixar a pessoa, eu vou me sentir extremamente vazio, porque na verdade eu não percebi que sou eu que tenho que me preencher. Então quando a gente vai questionando tudo isso, ainda que a gente tenha tomado uma decisão errada, o que importa é saber lidar com as decisões tomadas, ainda que elas tenham sido as erradas. Aí a gente vai, fazendo as nossas escolhas sempre, para que a gente possa, ir colocando em xeque muita coisa, para que a gente possa, não ficar carregando pesos desnecessários, e que a gente possa colocar, portanto, leveza no nosso viver. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.